Olá, sejam muito bem-vindos ao Dinheiro na Conta especial, direto dos estúdios da B3, aqui em São Paulo. E comigo hoje, Felipe Figueiredo, o homem por trás do Xadrez Verbal, também roteirista e apresentador do Nerdologia aqui no YouTube, professor de História, colunista da Gazeta do Povo. Tudo bem? Oi, Ju, tudo bem? Muito obrigado pelo novo convite, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada a você por ter aceitado voltar, inclusive foram muitos pedidos, tá? Vou registrar aqui nos comentários daquele programa que a gente fez. Bom, e a gente tem uma meta pouco ambiciosa hoje, falar sobre o que foi o mundo em 2019 e o que esperar de 2020. Tem bastante assunto, vocês podem imaginar, mas fica com a gente que vai dar tempo de fazer tudo isso. Bom, América Latina em chamas nesse 2019 com protestos na Bolívia, no Equador, na Argentina, no Chile, para não falar no Peru e no Paraguai. E aí eu começo com esse assunto. Felipe, são situações políticas bem distintas, mas eu queria entender se você consegue fazer um elo entre esses protestos, algo que liga todas essas movimentações políticas? Olha, é muito difícil colocar um eixo geral, porque a gente está falando, muitas vezes, situações muito particulares internas de cada país. Então, por exemplo, os protestos no Equador, que a gente chegou até a tratar naquela outra participação, estão muito ligados à questão do aumento do combustível. Os protestos na Bolívia, muitos ligados à denúncia pela OEA de fraude contra a eleição do Evo Morales, a reeleição do Evo Morales, que não se concretizou. E na Bolívia você já tinha uma quebra de confiança desde o referendo de 2016, em que essa possível reeleição não foi aprovada pela população e usou-se ali um mecanismo legal para contornar. Na Colômbia estão ligados ao processo de paz com as Farc, que não estariam sendo estabelecidos. Então é muito difícil você colocar uma linha geral. E além disso, são também situações muito diferentes em que na Colômbia a gente tem um governo de direita, no Equador a gente tem um governo de esquerda, no Chile nós temos um governo de direita. Então, assim, são situações diversas. E, finalmente, uma coisa que às vezes serve de linha geral é uma situação econômica. Então, boa parte da América Latina passa por um momento de estagnação econômica. Ao mesmo tempo, nós vimos protestos na Bolívia que levaram à derrubada do Evo Morales, e a Bolívia é, nos últimos 10, 15 anos, o país latino-americano que mais cresceu. Então, mesmo esse cenário econômico, você não tem muito como colocar ali numa linha mestra, uma linha geral. Então, são situações muito particulares. O que eu acredito que um se relaciona ao outro é que, entrando naquelas coisas que já viraram um chavão em 2019, mas redes sociais, velocidade de transmissão das informações, você acaba, digamos assim, motivando protestos em outro lugar. Então, são os estudantes colombianos que falam, olha o que eles estão fazendo no Chile, a gente tem que fazer parecido aqui. Então, é muito mais uma questão de velocidade da informação do que uma linha geral, que são cenários domésticos muito particulares. Parece um pouco nessa dinâmica com o que aconteceu aqui no Brasil em 2013, né? E aí protestos que foram inflacionados nesse sentido das redes sociais e ganharam uma dimensão enorme, né? Não sei se você vê essa conexão ou não. Talvez um pouco, porque no caso do Brasil, o Brasil é um país continental, né? Então, sim, nos outros a gente está falando da expansão por um continente de diversos países. Atravessa uma fronteira. Isso. Né? E aí, por exemplo, no caso do Peru, você tem um cenário particular muito forte, que é a questão do fujimorismo, o que foi percebido ali como um sequestro do Estado pelo fujimorismo, a questão da Lava Jato no Peru. Todos os ex-presidentes peruanos respondem alguma coisa na justiça, ou respondiam, já que um deles, inclusive, cometeu suicídio. Então, desde o Fujimori, ou seja, desde 92, basicamente. Então, são cenários muito particulares. Acho muito difícil colocar uma linha mestra, um fio condutor, ou então até mesmo uma articulação central. Sim, tem gente que disse isso, né? E de uma influência, por exemplo, ou venezuelana ou cubana. Mas assim, sobre a Venezuela, a gente pode até entrar nisso, mas é importante lembrar, hoje
em diversos setores da Venezuela, o Maduro sequer apita no próprio país. Então, né? essa ia ser a minha próxima pergunta. Eu ia falar da Argentina, mas eu passo a Argentina para depois. Vamos falar então da Venezuela. Começou com uma possibilidade de uma retirada de Nicolás Maduro do poder a partir da oposição, liderada por Juan Guaidó. O que aconteceu de lá para cá? O Maduro está mais forte no cargo ou não? Como que você acha que... O que acontece é que o Maduro ele tem dois pilares muito fortes. Um é o pilar externo, que são os interesses econômicos, especialmente da Rússia e da China. E isso é diferente de uma aliança ideológica ou de uma afinidade. Na verdade, por tudo que se lê por aí de fontes próximas, o Putin não suporta o Maduro. O Putin vê o Maduro como um cara, digamos assim, meio inepto. Só que a Rússia e a China têm interesses econômicos nessa ditadura Maduro, né? Então é aquela coisa, olha, Estados Unidos, vocês querem tirar o cara? Ok, mas o dinheiro que a gente prestou, o dinheiro que a gente botou, vai estar garantido? Então precisa ter esse acordo. E o segundo, que é o pilar interno, e por isso que eu disse que alguns aspectos ele sequer apita no próprio país, que é, os militares venezuelanos hoje, eles têm muita força. Quando eu digo muita força, não é no sentido tradicional da força, né, do monopólio do uso legítimo da força, né, na definição dos militares. Uma força econômica também. Sim, você tem militares em postos-chave da economia, você tem... hoje, quem sustenta o governo Maduro tem nome, que curiosamente permite até um trocadilho, que é o Padrino, que é o comandante do exército venezuelano. Agora, o Juan Guaidó, nessa época, ele disse que o exército estava indo para o lado dele, por isso ele conseguiria tomar o poder. Uhum. De fato, houve uma mudança em relação ao apoio dos militares a Maduro, que seria determinante, né, para uma possibilidade Isso, hoje, né, no final de 2019, é possível concluir que muito provavelmente foi uma operação de contra-inteligência. Deram informações erradas para o Guaidó, para ele tentar iniciar esse levante, ver quem aderiria a esse levante e você então ou reprimir essas pessoas que aderiram, esses militares, ou então eles até mesmo seriam obrigados a fugir. Então, por exemplo, o ex-chefe da inteligência venezuelana, hoje ele mora nos Estados Unidos, numa espécie ali de serviço de proteção à testemunha. Né? Por quê? Porque ele aderiu a esse movimento, achando que de fato você teria um movimento generalizado dos militares, e na verdade era uma operação de contra-informação, era uma informação falsa para ver quem iria para o lado do Guaidó. E a liderança do Guaidó, que via ali, era vista ali como uma possível renovação dessa oposição ao Maduro, agora no fim do ano, além dessa tentativa fracassada, né, que foi chamada Operação Liberdade, em que o Leopoldo Lopes, o chefe, né, o principal líder... Antes de Guaidó. Né? E antes do Guaidó e da direita mais radical venezuelana. O Guaidó ele é um cara que, tradicionalmente, ele não é de direita, ele é um cara ali ele seria do centrão venezuelano. Tá. Né? O Guaidó, o Leopoldo Lopes não. O Leopoldo Lopes era uma direita bastante radical. O Leopoldo Lopes fez parte da tentativa de derrubada do Chávez na virada do século XX para o XXI. O Leopoldo Lopes, nessa ocasião, teve que se refugiar na Embaixada Espanhola, inclusive. Nesse cenário, agora no fim do ano, a liderança do Guaidó sofreu mais um baque, que é que pessoas próximas a ele estão sendo denunciadas dentro da Assembleia Nacional de corrupção, de favores indevidos. O fato é que hoje, né, acredito eu, que em quase todos os setores políticos e econômicos da Venezuela você tem o que você possa chamar de corrupção. Então isso acabou até agora sobrando para o lado do Guaidó, que está começando a sofrer um processo dentro da Assembleia Nacional que ele lidera e que ele pode eventualmente ser substituído nessa liderança. Que na verdade vai ser uma tentativa de colocar uma nova liderança, eventualmente mais radical, que consiga renovar esse movimento. Mas repito, Maduro ele tem dois pilares muito fortes. Se os Estados Unidos, se o Mike Pompeo quiser tirar o Maduro do poder, de certa forma é muito simples. Ele tem que fazer 3 ligações. Para o Xi Jinping, para o Putin e para o Padrino. A diferença é que ele tem que botar alguma coisa na mesa. No caso, os militares, eles não vão fazer nada contra o Maduro sem uma oferta de anistia posterior. Porque senão eles vão derrubar o Maduro para ver um governo que vai julgá-los pelos abusos desse governo. Então... uma crise política que está ligada com interesses que estão para além da Venezuela, né? Sim. E aí uma disputa de poder entre Estados Unidos de um lado, China e Rússia. A China já botou mais de 30 bilhões de dólares na Venezuela. Eles não vão correr o risco de ter um novo governo que simplesmente deu calote nessa dívida. Fale, olha, quem assumir essa dívida foi o governo Maduro, que não era um governo legítimo, a gente não reconhece essa dívida.
E você vai ficar... 30 bilhões de dólares não é muito dinheiro só para mim ou para você, é muito dinheiro, inclusive pensando numa grande empresa estatal Nem sei chinesa. O que é 30 bilhões de dólares. Então. Agora, Felipe, vindo aqui mais para perto da gente ainda mais, né? Nossos vizinhos Argentina, que inclusive são grandes parceiros comerciais, tiveram uma troca de poder. E aí foi eleito Alberto Fernandes, que tem na chapa, não na chapa mais, que tinha na chapa Cristina Kirchner, e tem como vice-presidente a ex-senadora e ex-presidente da Argentina. Ele foi eleito e já apresentou um pacote econômico para tentar tirar a Argentina dessa crise. Queria ouvir de você o que você espera para a Argentina sob novo comando. Olha, no caso da Argentina, esse pacotão do Fernandes, ele tem um propósito muito claro, que é, digamos assim, de apaziguar questões sociais dentro da Argentina, porque a Argentina, nos últimos anos, ela não sofreu apenas com índices econômicos que para muitas pessoas podem ser abstratos. Então, o índice da inflação, o índice da taxa de juros, ou pegou dinheiro com a FMI. Não, a Argentina teve um problema que foi o aumento da pobreza na Argentina. Mais pessoas ficaram pobres na Argentina. E da desigualdade, né? Então, o que o Fernandes ele quer fazer nesse primeiro momento? Reduzir preço dos alimentos, inclusive ele vai taxar as exportações argentinas de trigo, o que vai fazer com que o pão no Brasil fique mais caro. Mas qual é a ideia dele? É favorecer o mercado interno para diminuir o preço dos alimentos internamente, consequentemente diminuir a inflação, diminuir o custo de vida e, consequentemente, reduzir a pobreza. Então, num primeiro momento, num curto prazo, a ideia dele é muito clara, é dar esse choque de medidas econômicas para apaziguar questões sociais. No médio e longo prazo, ele vai ter que lidar com os empréstimos contraídos com o FMI, que, lembrando, quando você pega dinheiro emprestado com o FMI, não é que nem você pegar dinheiro emprestado com a sua mãe, em que ela te empresta e você paga quando você puder, do jeito que você puder. Você tem ali uma série de condições impostas, inclusive de índices macroeconômicos, de políticas a serem executadas. Algumas dessas políticas conflitam com o plano de governo do Fernandes. O Fernandes já descartou um eventual calote, ele deixou isso muito claro, porém é possível que ele tente renegociar esse pacotão com o FMI. Lembrando que um dos motivos da contração desse empréstimo com o FMI foi o pagamento das dívidas antigas que o governo Kirchner, da Cristina Kirchner, não reconhecia, chamava de fundos abutres. Sim. E aí o governo Macri saldou as dívidas com esses apelidados fundos abutres, então tem que ver qual vai ser a postura do Fernandes em relação a isso. A essa ideia de que, olha, a gente usou esse dinheiro, mas para pagar uma dívida que a gente não tinha que pagar, porque seriam ali juros abusivos, feitos fora do padrão de mercado e tudo mais. Então, no curto prazo, a intenção dele é muito clara. No médio e longo prazo, ele vai enfrentar essa questão do FMI. Além disso, ele falou de renegociar o acordo Mercosul-União Europeia. Nesse sentido, eu acho que o governo brasileiro e quem estiver nos assistindo pode ficar tranquilo, porque o problema do acordo Mercosul-União Europeia não está em Buenos Aires. Os problemas do acordo Mercosul-União Europeia estão especialmente hoje em Paris, né? Então, assim... No norte da França, né? Isso. Então, assim, é o governo francês e alguns outros governos... Então, por exemplo, o parlamento austríaco já vetou o acordo, né? Então, assim... pode parecer pouco, mas a Áustria é um dos países da União Europeia. Ela tem o mesmo voto. Ela pode economicamente ser menor, mas é o mesmo voto. Então, em relação à Argentina, o desafio no curto prazo vai ser esse. Só que, ao contrário do Macri, o Fernandes vai ter um legislativo mais simpático. Ele vai ter um legislativo mais próximo dele. Não que ele tenha tido uma vitória, né, esmagadora, não é que ele vai ter um cheque em branco. Mas o Macri, ele em nenhum momento teve a Câmara dos Deputados junto com ele. Teve uma oposição super ferrenha, né? Sim, é uma dos paradoxos, digamos assim, do presidencialismo, com muitos partidos, em que você tem um presidente de uma ala com um parlamento, um congresso de outra. Então, as coisas não dialogam. E, ainda mais no caso argentino, o modelo político argentino é muito inspirado no dos Estados Unidos. Eu digo inspirado para ser gentil e não dizer copiado. Então, a Cristina Kirchner, como vice-presidente, ela vai ser presidente do Senado. Tem um acúmulo das duas funções.
Então, isso também garante ali algum progresso, especialmente nas chamadas pautas de costume, né? Então, aí, saindo da economia, uma coisa que a gente vai ver muito forte na Argentina nos próximos meses vai ser a discussão sobre a lei do aborto de gestação. Que já tem sido discutida bastante Sim. nos últimos anos, uma discussão que está num nível muito superior ao que acontece aqui no Brasil. Né? E ela foi barrada no Senado, Sim. que o Senado era, digamos assim, mais à direita, pró-Macri, embora tenha passado na Câmara. Agora a tendência é que isso se reverta e o Macri era contra. O Fernandes ele já se declarou a favor dessa lei de aborto de gestação. Agora, ainda no continente americano, mas subindo para os Estados Unidos, o ano termina com o impeachment do Trump avançando, né? Agora tem uma barreira aí que é o Senado, ele vai enfrentar, mas eu queria, dentro disso, te perguntar duas coisas. A primeira, se você acredita que tem alguma chance desse acordo prosperar. E a segunda, desse processo, e como que esse processo de impeachment vai influenciar nas eleições de 2020. Olha, falando hoje, né, antes do Natal de 2019, esse impeachment muito provavelmente vai seguir o mesmo caminho que o processo de impeachment contra o Bill Clinton. Ele vai passar na Câmara, em que, no caso, os democratas têm a maioria. Nós teremos uma virada de ano num interregnum do impeachment. E aí, no início do ano que vem, o Senado, em que os republicanos têm a maioria, vão livrar a cara do Trump. O mesmo cenário que aconteceu com o Bill Clinton. Ele foi impeachmentado na Câmara e salvo no Senado. Como eu disse, hoje, nesse momento, a não ser que surja alguma coisa muito mais forte... fato que mude... Alguma coisa que mude muito o cenário. A outra opção, que é uma opção um pouco mais arriscada de se tentar prever, porque é uma coisa que vai ser feita completamente nas sombras, né, vai deixar House of Cards parecendo história de Niná, que é, caso algum senador republicano queira puxar o tapete do Donald Trump, pensando na sua própria candidatura, alguma coisa assim, e consiga articular e conseguir 20 assinaturas republicanas no Senado para caçar o presidente Trump. É muito improvável, mas não vou dizer que é impossível. O próprio Donald Trump, 2 semanas atrás, teve que jantar com o Mitt Romney, que é um cara com quem ele não se bica nem um pouco, mas que é senador republicano, um senador importante. Então teve que sentar e vamos conversar aqui, como é que está no Senado, tá tudo bem, como é que estão as crianças, né, vamos ficar amiguinho. Então, nesse cenário, hoje, é muito difícil que esse impeachment passe porque as acusações são frágeis. Uhum. Mesmo a acusação de abuso de autoridade, que seria ali o quid pro quo nas conversas com o Zelensky, presidente da Ucrânia, ela é baseada na interpretação da transcrição de uma conversa. O Trump, ele não é, em bom português, ele não é burro. Ele nem ia ligar pro cara e falar, olha, se você não fizer isso, eu não vou liberar a grana. Falou, olha só, me ajuda aqui. Lembrando que... A gente precisa ver algumas coisas e tal. Sim. Então, assim, nesse cenário é muito complicado. Em relação às eleições, hoje o Donald Trump é favorito. A economia está indo bem. O emprego está baixo. O desemprego está baixo. O desemprego está baixíssimo. E ele, inclusive, ele vai poder repetir o discurso que ele tinha em 2016, de que, olha, eu sou candidato anti-establishment, porque existe um deep state querendo me derrubar, porque eu sou candidato aqui, o que realmente representa os americanos e não os interesses dos políticos. Ele vai falar, olha só, os políticos querem me derrubar, criaram ali essa caça às bruxas, é um termo que ele sempre usa, porque eu defendo o interesse do povo, eu não defendo o interesse dos políticos. Então ele vai poder usar o mesmo discurso. Então assim, hoje, se eu tivesse que botar dinheiro, eu botaria num cenário repetido de 2016, que é, o Trump perderia no voto popular, mas deve ganhar no cenário geral. Ainda mais se o adversário dele for o Joe Biden ou Michael Bloomberg. Porque assim, a diferença de Joe Biden, Michael Bloomberg e Donald Trump é o verniz. São 3 pessoas da mesma demografia, da mesma classe social, todos com polêmicas, digamos assim, no seu passado, com declarações desastradas. E o Joe Biden, recentemente, por exemplo, falou coisas racistas na campanha dele, só que essa é aquela coisa que na cabeça dele não deve ter sido.
Eu vejo hoje o único candidato democrata que pode derrotar o Donald Trump não é nenhum candidato, é uma candidata, que é a Elizabeth Warren. Que surgiu aí como um personagem importante para mudar um pouco esse cenário, né? Agora, ainda sobre os Estados Unidos, agora no final do ano, depois de muito vai e volta, Trump dizer que não ia fechar um acordo, depois disse que talvez e tal, parece que China e Estados Unidos podem assinar esse acordo fase 1 para pôr fim a essa guerra tarifária. Eu disse posso porque eles ainda não assinaram de fato, mas disseram que vão assinar. Como que o Trump deu essa mudada de tom? Você acha que foi uma necessidade econômica ou foi algo que já estava sendo negociado e o que ele dizia era mais retórica do que, de fato, ameaças concretas à China? Como que você viu esse acordo? Olha, você tem uma relação muito forte comercial entre Estados Unidos e China, mesmo que os discursos e a política sejam outras. Você tem um fluxo comercial muito grande, porque são hoje, né, Estados Unidos em PIB nominal, a maior economia do mundo, e a China, em algumas medições de PIB por poder de paridade de compra, é a maior economia do mundo, segundo algumas contas, né? Então você tem uma relação muito forte entre esses dois países, uma relação comercial boa, é interessante inclusive pensando nas eleições. Até porque ele vai poder dizer, olha, eu dobrei os chineses, eu fiz aqui o acordo, eles concederam isso, vão comprar mais soja nossa, vão comprar mais carne de porco nossa. Então você tem um cenário econômico e político partidário que é interessante. Ao mesmo tempo, é importante não perder uma coisa de vista. A questão comercial, de tarifas comerciais, de comprar soja e tudo mais, é a ponta do iceberg, é a superfície. Você tem atrás disso uma disputa de influência geopolítica muito grande. E tecnológica. Tecnológica. Então, a semana passada, o governo chinês determinou um phase-out, que vai durar até 3 anos, de deixar de usar todo e qualquer software de empresas americanas. Então, vão deixar de usar Windows, vão deixar de usar sistemas Google, né? Não sei ainda o que eles vão colocar no lugar, se vai ser alguma coisa baseada no Linux, alguma coisa local. Então, assim, o governo chinês vai deixar de usar software vindo dos Estados Unidos nos próximos 3 anos. Isso é uma decisão já tomada. A China recentemente lançou ao mar o seu segundo porta-aviões. Porta-aviões é uma arma de projeção de força. Ninguém usa porta-aviões para se defender. Então, essa disputa dentro do Pacífico. E o governo dos Estados Unidos também compra essa briga. O governo dos Estados Unidos saiu do acordo de mísseis intermediários, que a gente mencionou naquela participação anterior, pensando na China. Tem um livro que é essencial para entender a postura do governo Trump perante a China, chama A 100-Year Marathon, que fala, né, de como a China tem um projeto de desenvolvimento de 100 anos. Né? E quem escreveu é um sinólogo que é o principal conselheiro do Trump para assuntos chineses. Tá. Não é uma teoria da conspiração, é um cara que está ali no ouvido do Trump. E o que dá pra gente tirar de tudo isso é que não é uma disputa que acaba com essa fase 1 e que talvez tenha sido um pequeno passo, mas assim, tem um movimento aí grande. Mesmo que as tarifas baixem, tem uma disputa que continua, né? Sim. Indo dos Estados Unidos para a Europa agora. Bom, nesse final de ano, o Reino Unido deu um passo importante para o Brexit em relação ao divórcio, né, do Reino Unido com a União Europeia, com as eleições gerais que consagraram aí o Partido Conservador com um resultado expressivo que não se via desde a era Margaret Thatcher e, do outro lado, uma derrota do Partido Trabalhista, também inédita, né, não se via desde 1975. O que essa eleição diz sobre o Brexit e o que você acha que a partir dessa eleição pode acontecer? Olha, eu vou usar um termo não muito acadêmico, mas significa que a população inglesa está de saco cheio. A grande questão é essa, porque o referendo do Brexit, gente, já vai fazer 3 anos. Sim. Né? Então, assim, e não se chegou a nenhum acordo. Você tinha o governo da Theresa May tentando agradar gregos e troianos. Ela tentava, na verdade, mitigar os problemas do Brexit, em vez de propor uma solução. E isso não é culpá-la, porque ela realmente tinha uma tarefa muito inglória nas costas dela. Só que o principal, ao meu ver, aí entra uma coisa de análise, não é nem um fato, mas é que a Theresa May não era uma brexiteer, ela não era uma defensora do Brexit. Sim, ela foi contra, inclusive, Isso. Mas disse, não, vocês querem isso, eu vou pegar esse processo para mim tocar. Isso, só que ela pegou nesse sentido de, olha, vou ter que aqui, na visão dela,
vou ter que diminuir a burrada. Né? Então, colocar seu processo na mão de um brexiteiro, no caso o Boris Johnson, brexiteiro inclusive radical, que vai propor uma solução. E aí você chega nessa eleição em que o principal assunto era o Brexit, e o único candidato que tinha uma resposta para esse assunto, pensando nas eleições gerais, né, não nos partidos regionais, era o Boris Johnson. Porque o Partido Trabalhista fez uma agenda econômica muito ambiciosa, bastante radical, segundo alguns, mas ao mesmo tempo, sobre o Brexit, qual era a postura do Jeremy Corbyn? Olha, vai ter um novo referendo, ou seja, votar de novo o negócio, e eu vou me manter neutro. Os liberais democratas também defendiam um novo referendo. Ou seja, a população falou, olha, eu quero resolver logo esse negócio, eu quero saber como é que vai ficar minha vida, eu quero saber como vai ficar meu emprego, saber como é que vai ficar a vida do meu esposo ou da minha esposa que é de um país europeu e mora aqui, dos nossos filhos. Então eu vou votar no cara que tem uma resposta para isso e pronto. Ao mesmo tempo, você teve uma votação gigantesca para o Partido Nacional Escocês, que é um partido anti-Brexit e que já pediu um novo referendo de independência da Escócia. Né? Lembrando que, inclusive, a permanência da Escócia no Reino Unido foi muito baseada na ideia de que, olha, fica aqui porque a gente já está na União Europeia. Se vocês saírem, vocês vão voltar atrás. Então, a grande chave para entender a vitória do Partido Conservador era o único candidato que tinha uma resposta pronta para o Brexit. Do outro lado, Jeremy Corbyn, que quase levou o Brexit para um hard Brexit, né? Um Brexit sem acordo nessa demanda de travar ou não. Não, acho difícil. O Jeremy Corbyn ele sempre defendeu um Brexit com acordo, só que então, é uma questão interessante, que é bom lembrar que muitos políticos trabalhistas, o próprio Jeremy Corbyn antigamente, eram a favor de uma saída da União Europeia, só que por outros motivos. Motivos, digamos assim, mais à esquerda. Né? Mas mesmo dentro do Partido Trabalhista, você não tinha uma posição 100% anti-Brexit. A partir do momento que você tem uma discussão, olha, é o Brexit, você tem um cara falando, eu quero fazer o Brexit agora, o slogan dele, Get Brexit Done. E você tem um partido dizendo, olha, não sei, vamos votar de novo, qual vai ser? Então, a população foi no primeiro, que tinha uma resposta. Agora, mudando de assunto completamente, indo para a África, a gente comentou aqui quais assuntos, né? E você trouxe Argélia e Sudão como possibilidades para a gente comentar hoje. Esses dois países que têm um ponto em comum, que foram protestos que aconteceram no início do ano, que levaram à saída de dois ditadores, presidentes. Como que você colocaria? No caso do Sudão, Omar Bashir era um ditador, claramente. Sem dúvidas. O Bouteflika, ele era um ditador, mas não no sentido personalista. Você tem ali um aparato... Um governo totalitário. Não, um autoritário, né? Mas um aparato na qual ele era o rosto. Mas o aparato é mais profundo e continua lá. No caso do Sudão, não. No caso do Sudão era o Omar Bashir que mandava e ponto. Argélia, os protestos aconteceram, uma nova eleição foi posta e o resultado, o que você achou? Então, o resultado foi, de certa forma, falta de resultado, uma pizza gigante, né, usando outro termo não muito acadêmico, mas que você teve a renúncia do Bouteflika, até por questões de saúde. Nos últimos 2 anos ele tinha realizado pouquíssimas aparições públicas. Ele foi um líder do processo de dependência da Argélia em 62. Anos, 90 e... não vou saber precisar, mas por aí. Devia ter por volta dos 90 anos, já com alguns problemas de saúde. E aí você teve uma série de protestos, colocou um governo interino, convocou novas eleições. Só que essas novas eleições, primeiro, barrou diversos candidatos. Segundo, prendeu alguns políticos de oposição. E aí você teve, no dia da eleição, um amplo boicote sobre essas eleições. Que, no fim das contas, cerca de 30% apenas dos eleitores participaram. E o maior país africano, maior em território, teve o seu novo presidente eleito com 5 milhões de votos, que é um número irrisório. E mais do que isso, o eleito é desse aparato, né, como eu disse, de inteligência que governa a Argélia. Ele foi primeiro-ministro do Bouteflika, ou seja, ele fazia parte do governo. Então é aquela coisa, temos que mudar alguma coisa para tudo continuar como está. É possível que esse aparato de inteligência, né, que junta ali as agências de inteligência, o exército argelino e o partido tradicional, a Frente de Libertação Nacional, estejam pensando ali numa espécie de governo de transição, tentar evitar uma mudança muito radical do Bouteflika para um candidato completamente diferente, para evitar o que aconteceu no Egito,
né, na qual Mubarak foi sucedido pelo Mohamed Morsi, e você tem um cenário ali de convulsão interna. Pode ser que o raciocínio seja esse. Ao mesmo tempo, pode ser que isso seja apenas uma desculpa, já que a ideia de evitar que movimentos islamistas políticos participem do poder na Argélia sempre foi a desculpa para muita perseguição e repressão de direitos civis. Já no caso sudanês, não. No caso sudanês, nós estamos falando de uma das figuras mais nefastas do século XXI, que era Omar Bashir, que governava o país desde 89. Ele era procurado pelo Tribunal Penal Internacional por acusações de genocídio na guerra de independência do Sudão do Sul e no genocídio de Darfur. Lembrando, o Sudão e Sudão do Sul são países que você tem uma população muito parecida do ponto de vista étnico, porém o Sudão do Sul é a maioria cristão e o Sudão é muçulmano. Então você tinha uma perseguição, uma repressão dessas populações ao sul. Ele era, como eu disse, procurado pelo TPI, embora ninguém quisesse entregá-lo. E aí você teve um cenário de uma crise econômica muito ampla. O preço do pão subiu 5 vezes em uma semana. Então, assim, o pão era R$1, no fim da semana ele era R$5. Para dar um exemplo para quem estiver nos assistindo de como, né, muda a vida de todo mundo. Começou-se um cenário de protesto contra ele. Ele ordenou uma repressão bastante violenta. Essa repressão violenta acabou motivando mais protestos ainda, até o momento em que o próprio exército trocou de lado, falou, olha, não adianta mais fazer essa repressão toda, e derrubaram o Bashir, o Omar Bashir, fizeram um acordo para uma transição civil, criaram lá um conselho de transição para uma nova constituição e eleições. Semana passada, retrasada, o Sudão, depois de 20 anos, reestabeleceu relações com os Estados Unidos, né, formalizou relações, e o Omar Bashir foi condenado internamente por corrupção. Ele ainda não foi entregue ao TPI, talvez ele não seja entregue, não sei, com medo até de se abrir um precedente ali, porque é bom lembrar, muitos dos caras que derrubaram ele, até pouco tempo atrás, eram comparsas dele, né, sempre tem isso. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas no caso do Sudão, o cenário é muito mais promissor de uma real abertura política do que na Argélia. Embora a Argélia seja um governo muito mais estável, tenha uma economia muito mais desenvolvida, mas politicamente o cenário não é muito promissor em relação a mudanças. Agora, partindo para outro lado, Oriente Médio, que assunto você acha que a gente tem que olhar em 2019 e continuar olhando em 2020 porque está dentro da geopolítica internacional e a gente tem que se preocupar, ou enfim? Olha, o Oriente Médio ele é muito fascinante justamente porque ele é muito complexo. Então, assim, tentando ser breve, eu acho que são 3 coisas a ficar de olho. Primeiro, que em março a gente vai ter eleições em Israel, terceira eleição em um ano, uma situação inédita, que gira em torno da figura do Benjamin Netanyahu, que é a pessoa que ficou mais tempo no cargo de primeiro-ministro e que é uma figura muito querida por uns, muito detestada por outros. Está com uma série de processos nas costas. Está com processos de corrupção e abuso de poder. Na verdade, no sistema parlamentar isso chama abuso de confiança, mas é a mesma coisa. Ele teria ali aceitado alguns presentes indevidos e tudo mais. É outro parâmetro de corrupção, né? Não é o nosso. E em Israel você tem uma questão muito curiosa, muito paradoxal, que é o seguinte: se uma pessoa estiver respondendo a um processo por atos de governo, como corrupção, abuso de poder, ela não pode ser ministro, mas nada impede ser o primeiro-ministro. Então todo mundo fala, olha, tem uma brecha aí na lei, né? O Netanyahu continua como primeiro-ministro interinamente. Ele, inclusive, parte da sua agenda de não querer abrir mão do poder é para poder ter, digamos assim, fazendo uma analogia, um fórum privilegiado na sua defesa. Mas o fato é, a oposição Netanyahu cresce cada vez mais, uma oposição moderada, até porque, para se manter no poder, ele tem abraçado cada vez mais a direita religiosa. Porque lá em Israel, tudo você tem a versão secular e a versão religiosa. Você tem a direita secular e a direita religiosa. Então ele abandonou, o partido dele, o Likud, tradicionalmente é um partido da direita secular, e progressivamente foi abandonando essa posição e aderindo a posições da direita religiosa. E hoje você tem a direita secular e o centro secular se voltando contra ele, achando que ele está dando muito poder para os religiosos. E outra questão interessante de Israel é que eleições em Israel são muito caras. E ele
Por né? conta do aparato de segurança que envolve. Então, assim, os custos de realizar uma eleição em Israel, estamos falando na casa de 700 milhões de dólares, que para o tamanho da economia de Israel é muita grana. Tá? Realizar uma eleição em Israel corresponde a mais ou menos 1/4 do déficit fiscal do país. Então, e aí os outros dois assuntos são o Iraque, que está na beira de uma guerra civil sectária política, né, como parte dessa guerra fria entre a Arábia Saudita e Irã. Arábia Saudita, que é aliada dos Estados Unidos, Irã, que, enfim, estava num processo de aproximação que foi interrompido com Donald Trump. Isso. E o terceiro ponto a destacar é como vai ser a questão da expansão da presença turca no Oriente Médio, já que o Erdogan já está até flertando com o discurso de desenvolver armas nucleares. A Turquia ampliou sua presença na Síria nos últimos meses, com uma retirada do apoio dos Estados Unidos aos curdos, né, uma retirada que, em bom português, uma traição aos curdos. Que ajudaram a derrotar o Estado Islâmico. Isso. Então tem que ver como é que vai ser essa questão dessa expansão da influência turca para dentro da Síria, para dentro de outros países. Agora, você falou sobre a eleição. 2019 foi o ano das maiores eleições do mundo acontecerem, que foram as eleições na Índia. Narendra Modi foi reeleito. E aí agora o país chega, depois de alguns meses, com uma onda de manifestações que está relacionada, essa onda de manifestações, à minoria muçulmana. O que está acontecendo por lá? Olha, é difícil dar uma resposta curta para isso, mas eu vou tentar. Tá. Eu prometo. Mas o que acontece? Quando a gente fala em minoria muçulmana na Índia, a gente está falando de quase 200 milhões de pessoas. Tá. A gente está falando de quase a população do Brasil. Né? É uma minoria expressiva. Mas em relação a qual a população? 1 bilhão? Um pouco mais de 1 bilhão. As eleições indianas, elas são as maiores eleições do mundo, porque elas têm que ser realizadas em 7 etapas, e cada etapa é do tamanho da eleição brasileira. Tá? Então, assim, é muita gente. E o que acontece? Na Índia, pensando, até pegando o fio desse cenário de Israel, você tem duas tradições políticas. Uma é a secular, que é a tradição do Gandhi, é a tradição do Nehru, né, do Congresso Nacional Indiano, que fundou o país. O Gandhi, por exemplo, era contra a partição da Índia, né? Era a favor de que Paquistão, Índia e Bangladesh fossem o mesmo país. E você tem uma tradição religiosa, que é o nacionalismo hindu. Lembrando que o Gandhi foi assassinado por um nacionalista hindu, né? E nas eleições indianas isso voltou à baila, né? Porque o candidato do Congresso Nacional Indiano disse: não, o Gandhi foi a primeira vítima de um atentado terrorista nesse país, de um terrorismo religioso hindu. E um político do partido do governo, do BJP, disse: não, ele foi morto por um patriota. Então vejam só como é. A figura do Gandhi está sendo divisível hoje na Índia. Até pouco tempo atrás ele era unanimidade. Então o partido do Modi, ele é um partido baseado na identidade nacionalista hindu, né, na cor do açafrão, né, que é o tom laranja da bandeira da Índia. A própria bandeira da Índia, originalmente, ela representaria essa convivência pacífica. É o verde do Islã com o açafrão do hinduísmo e o branco da paz no meio. Mas aí depois mudaram a interpretação das cores, que não acontece no Brasil. Né? Mas, então você tem esse nacionalismo hindu muito forte nos últimos anos, que ganhou as eleições de forma esmagadora, de tal maneira que, pela primeira vez, a Índia não tem oposição oficial. Né? A Índia, que tem um sistema muito parecido com o sistema britânico, quando você tem pelo menos... Foi colônia do Reino Unido? Quando você tem pelo menos... Agora não me lembro direito, se é 1/3, se é 40% do parlamento, você tem o direito de ser a oposição oficial. Tá. Né? Que no Reino Unido é chamado de Her Majesty's Most Loyal Opposition. Na Índia, o Congresso Nacional Indiano não conseguiu esse patamar. Tamanha vitória do BJP. Então, quais foram as primeiras medidas do BJP? Revogar a autonomia da Caxemira. Que tem maioria muçulmana. Tem maioria muçulmana na população e é um conflito territorial congelado desde esse cenário da partição, que tem origem nessa questão também hindus e muçulmanos, mas não vamos entrar nisso, senão vira aula de história de uma hora. Então, e agora essa nova lei de cidadania. Qual o motivo dessa lei de cidadania? A Índia alega que muitos bangladeshes, muitos bengalis, vão para a Índia e como eles são basicamente o mesmo povo, fisicamente, digamos assim, eles
moram de forma irregular na Índia por décadas, por gerações. Então eles estão fazendo uma espécie de recenseamento da população, querem fazer, só que quem não tiver em situação regularizada e for muçulmano, corre o risco de ser deportado para Bangladesh. Mesmo se tenha nascido na Índia, se mora na Índia há 3 gerações. É uma coisa muito complicada da gente ir em país americano, entender? Porque no país americano, a nacionalidade é o critério de você ter nascido aqui, porque são países formados por imigrantes. Na Índia, não, ainda mais com essa ideia do nacionalismo hindu, que olha, a Índia é o país dos hindus. Os muçulmanos bengalis vão para Bangladesh e os muçulmanos do Vale do Rio Indo vão para o Paquistão, que era a ideia da partição inicial, né? O Bangladesh que surge como Paquistão Oriental, era parte do Paquistão. Então, é uma ideia de homogeneização nacional que tem enfrentado muita resistência. Por quê? Porque é um discurso um pouco antiquado, para ser gentil. É um discurso que pode expulsar dezenas de milhões de pessoas das suas casas, porque a gente não está falando de uma pessoa que chegou ontem na Índia, está falando de uma pessoa que nasceu na Índia, mas é muçulmana. Então vai ser um cenário bastante complicado e que vai enfrentar resistência internacional em algum grau. Porém, a Índia tem se tornado um player econômico muito grande. A Índia tem um histórico, querendo ou não, de uma estabilidade democrática muito grande. Né? Comparar a história indiana com a história do Brasil é muito curioso, porque você vê ali algumas lições de caminhos tomados em separado, coisas que deram certo, coisas que não deram. Então, ainda vai dar muito pano para manga essa nova lei. Agora, falando em protestos, em pano para manga, ainda na Ásia, Hong Kong foi um território que durante o ano tomou aí um protagonismo no mundo por causa dos protestos que foram duramente reprimidos, inclusive pela chefe e a líder do território de Hong Kong. Agora, você acredita que com essa movimentação há a possibilidade de Hong Kong se tornar mais independente da China ou independente, ou isso não tem possibilidade? Como que você está olhando para o próximo ano, para 2020, agora pensando nisso? Olha, sendo meio curto e grosso e pensando numa abordagem completamente realista, não tem chance. A China não vai abrir mão de Hong Kong. Inclusive, Hong Kong passa para a China oficialmente daqui a alguns anos, né? A Hong Kong perde sua autonomia em 2047. Perde sua autonomia em 2047. Isso, ainda tem 27 anos. 27 anos, tá. Daqui a um bom tempo, mas... O acordo assinado na década de 1980 estabelecia que a devolução seria em 97 e que Hong Kong teria 50 anos de autonomia interna. Porém, é uma autonomia que ela acaba sendo bastante manobrada, digamos assim, por Pequim. É uma autonomia que, no fundo, passa por uma discussão de identidade, que é o seguinte: você tem pessoas em Hong Kong, dependendo da faixa etária, dependendo das visões políticas, que se enxergam como chinesas. E tem pessoas que não se enxergam como chinesas. Tem pessoas que se enxergam como hongkonguianos, como uma população separada, especialmente os mais jovens. Então, isso está, por exemplo, na questão do idioma. A língua mais falada em Hong Kong não é o mandarim, é o cantonês. Você tem uma questão ali de uma geração que cresceu já sob governo, sob autoridade chinesa, e que, digamos assim, que protesta contra o que eles veem como essa figura autoritária central, contra esse establishment de poder. Ao mesmo tempo, a China não vai abrir mão de Hong Kong. Primeiro, por uma questão de identidade nacional. A China tem como uma das suas metas mais ou menos declaradas, digamos assim, a recuperação de todos os territórios que a China perdeu no século XIX e início do século XX. Período da Guerra do Ópio, período que eles chamam de grandes humilhações, período dos tratados desiguais. Então eles falaram, olha, a gente perdeu tudo isso nesse período de grande turbulência, porque nós somos humilhados pelas potências europeias e pelos Estados Unidos, mas a gente não vai mais ser mais humilhado. Então a gente vai recuperar esses territórios. Isso é parte da lógica que embasa a anexação do Tibete, lá em 59, porque o Tibete era parte da China. Sim. Segundo, Hong Kong é um lugar comercialmente muito importante. É um dos portos mais movimentados do mundo. Um dos portos comerciais. Você tem ali uma infraestrutura valiosíssima. Então, e terceiro, seria você, digamos assim, conceder em território chinês
uma base de apoio, digamos assim, pró-Ocidente, pró-Estados Unidos, pró-Reino Unido. Né? Você vê bandeiras da época colonial de Hong Kong sendo usadas nos protestos. Então, a chance é muito pequena. Ao mesmo tempo, a China sabe que ela não tem como mandar o exército ocupar Hong Kong. Então, quando você fala da repressão, é bom lembrar que a repressão que está sendo feita é pela polícia de Hong Kong. Sim. A China não botou o exército lá porque, pela autonomia de Hong Kong, eles não podem. Mas com uma líder que é ligada à Sim. China. Se a Carrie Lam pedir ajuda do exército chinês, aí tudo bem. Só que a China sabe que isso vai pegar muito mal internacionalmente. Então eles estão tentando levar, cozinhar em banho-maria, né? Agora a gente teve as eleições distritais, que não tem grande influência nos rumos de Hong Kong, é uma vitória muito mais simbólica. Então assim, mas no fundo, não tem chance da China abrir mão de Hong Kong e ser uma boa briga. Vem cá, encaminhando para o fim, algum assunto que faltou e você acha que para 2020 agora... Olha, é ficar de olho se o governo brasileiro vai mesmo buscar a pauta de transferir sua embaixada em Israel para Jerusalém, né, porque isso pode ter um impacto econômico bastante grande, né, com os países árabes. É ficar de olho no acordo China e Estados Unidos, porque nesse caso é importante, ao meu ver, né, a política externa brasileira nesse sentido tem sido um pouco omissa, porque poderia usar essa guerra para ganhos próprios e tem meio que apenas assistido. Então, se a China se comprometer, por exemplo, a consumir mais produtos agrícolas dos Estados Unidos, isso pode levar a uma menor exportação brasileira, prejudicando a balança comercial brasileira. Que tinha aproveitado muito esse ponto dessa guerra comercial, exportando mais para a China? Isso. Então, isso talvez seja bom ficar de olho. Novamente, as eleições em Israel, que a gente passou. Ver se a Espanha vai conseguir formar um governo. A gente não falou Espanha, não deu tempo, mas está tentando há um tempo formar governo. Porque a Espanha está num loop temporal, entendeu? Ela vai e volta do mesmo lugar. Está além de 2019 e 2020, né? Então, acho que são algumas das pautas a ficar de olho. E como vai ser a nossa relação com o Alberto Fernandes, né? O Bolsonaro está um pouco mais pragmático, parece. Sim, e é uma relação muito importante para o Brasil, porque é importante lembrar, muitas vezes a gente olha para a América Latina. O brasileiro, às vezes, tem esse costume de olhar para a América Latina com um certo desprezo como os nossos primos pobres. Não, a gente é a potência da região. Sim, nós somos a potência da região. Mas é importante lembrar que é na América Latina em que o Brasil é mais competitivo em indústria e serviços. Sim. Né? A brincadeira, a analogia que eu costumo fazer é que, assim, hoje, né, já é uma analogia que tem um pouco mais complicada devido à questão de escândalo de corrupção, mas você não vai ter uma empreiteira brasileira construindo uma estrada ou uma ponte na Alemanha. A gente vai construir no Peru, no Equador, na Argentina. Então, onde o Brasil consegue ser muito competitivo em outras áreas da economia, sendo que, pensando nas grandes potências, a nossa principal capacidade é em commodities. Sim. Que rende muito para a balança comercial, mas é de baixo valor agregado. Né? O Brasil exporta soja e minério de ferro. E carne. Né? E carne. Né? Então, é importante ter boas relações com a Argentina, porque é para a Argentina que a gente consegue exportar coisas com valor agregado e serviços. É isso. Bom, acho que deu, né? Acho que sim. Obrigada, Felipe, de novo. Eu que agradeço, estou a dispor. E acompanhem Xadrez Verbal, Fronteiras Invisíveis do Futebol. Tem um novo podcast agora. Agora a gente terá um programa de entrevistas chamado Repertório. Entrevistaram Glenn Greenwald. A gente entrevistou o Glenn Greenwald, a gente entrevistou o Celso Amorim, a gente entrevistou a professora Monique Sorachevski, entrevistamos a capitã comandante Márcia Braga, que participou de uma missão do Brasil premiada pela ONU. Isso. Entrevistamos várias pessoas e já tem convidados engajados. Maravilha, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta com o Dinheiro na Conta.